Saúdo as autoridades presentes. Hoje a igreja celebra com alegria a solenidade de Corpus Christi. Celebramos o dom da Eucaristia, o maior tesouro confiado por Jesus à sua igreja. Celebramos o sacramento que nos introduz continuamente no mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. A Eucaristia é o centro da vida cristã, fonte e ápice de toda a vida da igreja. As leituras que acabamos de ouvir nos ajudam a compreender a Eucaristia numa perspectiva mistagógica, isto é, como um lugar privilegiado onde experimentamos a presença amorosa do Senhor, que vai nos alimentando no dia a dia, que vai se dando a nós como nosso grande companheiro de viagem na vida do dia a dia. A mistagogia não é apenas uma explicação intelectual dos sacramentos, dos mistérios, mas um caminho que nos conduz a experimentar, a vivenciar, a entrar cada vez mais profundamente no mistério celebrado, no evento da salvação. Na primeira leitura, o livro do Deuteronômio recorda a longa caminhada do povo de Israel pelo deserto. Moisés convida o povo a fazer memória da ação de Deus. Lembra-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer. O deserto foi tempo de provação, mas também de aprendizado. Ali o povo descobriu que a vida não depende apenas dos bens materiais, mas da palavra de Deus. O Senhor alimentou Israel com maná, um pão desconhecido, sinal de sua providência e de seu cuidado. Israel era chamado a olhar o passado como a ação de Deus. Quando estava vivendo na terra com seus bens, gozando dos bens que a terra produziu, o perigo era esquecer daquele que o conduziu, alimentou, guiou, protegeu, deu à terra, o Senhor. E este também, amados e amadas de Deus, às vezes é o grande perigo da nossa vida. Às vezes nós nos recordamos de Deus quando a coisa não vai bem, quando os problemas batem à nossa porta. E é interessante a dinâmica deste 8º capítulo do Deuteronômio, onde o povo é chamado, quando entrar na terra, quando tem os bens de Deus. O livro do Deuteronômio diz: quando você tiver alimento com fartura na sua mesa, quando você tiver uma casa boa, quando você tiver tudo, relembra, olha para o passado, relembra quem te conduziu pelo deserto, relembra quem foi fazendo história contigo, relembra do Senhor, não te esqueças. Às vezes pode acontecer na nossa vida também, que nós nos lembramos muito de Deus quando as coisas não vão bem, quando o problema bate, quando os problemas batem à nossa porta. Mas é preciso recordar também na bonança, é preciso recordar que foi o Senhor que nos conduziu até ali, que o Senhor é uma presença na nossa vida, que o Senhor é aquele que faz história conosco. O maná era um dom extraordinário, mas era apenas uma preparação para algo maior. A experiência do deserto era uma pedagogia divina que conduziu o povo ao encontro pleno com Deus. A mistagogia de Israel passava pela memória dos feitos de Deus e pela descoberta da sua presença na história. E a mistagogia é isto: foi para Israel ir lendo os grandes momentos da história e percebendo a ação de Deus. E também na nossa vida hoje, viver
mistagogicamente implica ir percebendo em cada ação, mesmo naquelas que aparentemente são trágicas, ler e perceber ali a ação de Deus. É ler a história, é ler os acontecimentos, é ler a vida, mas ler como? Como obra do amor misericordioso de Deus. Mesmo onde aparentemente foi algo que aparentemente pareceu falido, mas também ali Deus está. Mas também ali Deus quer dizer algo, mas também ali Deus tem algo a dizer. É ler a história, a vida, os acontecimentos, mas ler como obra de Deus, ler como obra do amor misericordioso de Deus. No Evangelho, Jesus retoma essa tradição e lhe dá um significado novo, profundo e definitivo. O maná sustentou o povo durante a caminhada, mas aqueles que comeram morreram. O pão que Jesus oferece é diferente, é a sua própria carne, entregue pela vida do mundo. Jesus usa expressões que chocam para falar do realismo e da verdade da sua presença. Se vós não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Carne e sangue indicam a pessoa concreta. A linguagem é dura, mas exprime o realismo da presença de Jesus, pois é Ele mesmo ressuscitado e glorificado que está no meio dos seus, que os alimenta. Há uma imanência mútua entre Jesus e aquele que come a sua carne e bebe o meu sangue, o seu sangue. Não se trata apenas de estar diante de Cristo, mas de viver nele, deixar que ele viva em nós. A comunhão eucarística nos configura ao Senhor, transforma nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes. É viver, amados e amadas de Deus, uma existência eucarística. E o que é viver uma existência eucarística? É ir deixando-se moldar por aquele que nós recebemos. É ir deixando-se moldar pela Eucaristia, pelo Cristo que vai nos alimentando. E se moldar por Ele implica dizer, deixar com que Ele vá moldando as nossas atitudes. Não pode ser as nossas esquisitices, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, que diz a última palavra. Não, tem que ser a Eucaristia que nós vamos recebendo e que vai transformando a nossa vida, que vai transformando a nossa forma de pensar, que vai transformando as nossas atitudes, que vai transformando a nossa vida. Aquilo que eu chamo uma existência eucaristizada. Relembro aqui Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi um grande bispo, e é bonito quando ele está sendo conduzido para o martírio em Roma, e ele escreve à comunidade dos romanos que não interfiram para que ele possa morrer, e ele diz: eu quero ser o trigo de Deus triturado no dente das feras. Quer dizer, foi o homem que durante toda a sua vida celebrou a Eucaristia, ou que boa parte da sua vida celebrou a Eucaristia, mas a Eucaristia foi moldando a sua vida, a sua existência. No final da vida, ele quer ser o pão, ele quer ser o trigo, ele quer ser o trigo de Deus, triturado no dente das feras. Uma existência eucaristizada, uma existência em que a Eucaristia foi moldando.
Nós não podemos chegar no final da nossa vida com as nossas esquisitices, com as nossas incapacidades de amar, de se doar, da mesma forma que era no início. Mas e o que a Eucaristia fez em mim? Será que quando eu chegar velho, se chegar aos meus 80 anos, será que eu vou estar da mesma forma? Será que a Eucaristia não terá plasmado em mim o homem de Deus? Não terá plasmado em mim o cristão? Mas eu comungo a Eucaristia todo dia e vou ficando sempre da mesma forma? Na nossa vida de fé, não pode ter aquilo que Jorge Amado chama de a síndrome de, ou melhor, a personagem Gabriela, que é a mulher que diz: eu nasci assim e vou morrer assim. Isso não pode ter na vida de fé. A vida de fé, a Eucaristia que nós celebramos, a palavra que nós vamos dia a dia nos confrontando com ela, o corpo e sangue do Senhor que nós vamos recebendo sempre, tem que ir moldando a nossa vida, transformando a nossa vida. Aqui, amados e amadas de Deus, encontramos o coração do mistério eucarístico. A Eucaristia não é apenas uma lembrança de Jesus, nem apenas um símbolo da sua presença. É o próprio Cristo que se entrega a nós. Em cada celebração, o Senhor ressuscitado torna-se realmente presente e nos associa ao seu sacrifício redentor. Somos introduzidos no mistério de sua entrega total ao Pai e de seu amor sem medida pela humanidade. A mistagogia cristã consiste precisamente em entrar progressivamente nesta realidade. Muitas vezes participamos da missa de modo habitual, mas a igreja nos convida a redescobrir a profundidade do que celebramos. Quando nos aproximamos da comunhão, não recebemos simplesmente algo sagrado, recebemos alguém, dizemos amém àquele que recebemos. Recebemos Cristo vivo, que deseja habitar em nós e transformar nossa existência. São Paulo, na segunda leitura, destaca outra dimensão essencial da Eucaristia, a comunhão eclesial. Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Participar da mesa do Senhor significa entrar numa comunhão que supera divisões, egoísmos e rivalidades. Nós estamos vivendo uma sociedade polarizada, mas nós comungamos a Eucaristia e continuamos a odiar aquele e aquela que pensa diferente de mim, aquele e aquela que tem uma opção política diferente da minha. Mas pensar diferente na vida de uma sociedade deve ser uma riqueza, não motivo de ódio, não motivo de desavenças, não motivo de brigas. Nós, amados e amadas de Deus, o cristão, o homem e a mulher de fé que vive da Eucaristia, não pode ter essas mesmas atitudes. Mesmo o político, que é um católico, uma católica, não pode ter as mesmas atitudes. A Eucaristia é mistério de comunhão, onde eu posso pensar diferente, onde eu posso discordar, mas eu não posso odiar. Eu não posso desejar o mal para aquele e para aquela que pensa diferente de mim, que tem posturas políticas mesmo diferentes da minha. Aquele que recebe o amor de Cristo, por isso, amados e amadas de Deus, aquele que recebe o amor de Cristo é enviado a manifestar esse amor na vida cotidiana, especialmente nos pobres, nos sofredores, nos esquecidos e naqueles que perderam a esperança. A Eucaristia nos educa para uma existência eucarística. Ela nos doa força para nos deixarmos totalmente atrair pelo movimento do amor misericordioso de Deus, anunciado no Antigo Testamento, celebrado definitivamente na Páscoa e que culminará na plenitude escatológica.
na espera de sua vinda. Por isso, o Evangelho de hoje Jesus disse com força: quem come deste pão viverá eternamente, porque já tem a eternidade aqui. Nós às vezes pensamos a eternidade como uma realidade só pós-morte. Não! Quem se alimenta da Eucaristia já tem aquele que é a vida eterna. A vida eterna é uma pessoa, é Cristo. E quem o tem, quem se alimenta dele, quem vive dele, quem busca viver uma existência eucarística, já o tem, já vive dele. Claro que a morte será o encontro definitivo com ele, que nos conduzirá ao Pai, no dom do Espírito, onde viveremos eternamente com ele, com o Espírito Santo, com Maria, com os anjos e santos. Assim como Jesus faz de sua vida um dom, também nós somos chamados a fazer da nossa vida uma oferta. A Eucaristia vai plasmando a nossa vida, a nossa existência, vai nos cristificando. A missa não termina quando saímos da igreja, ela continua em nossas casas, no nosso trabalho, na sociedade, onde somos chamados a testemunhar o amor que recebemos, a vivermos uma existência eucarística. Nessa solenidade do corpo e sangue de Cristo, peçamos ao Senhor a graça de redescobrir a beleza do mistério eucarístico, que cada celebração seja para nós uma verdadeira experiência mistagógica, quer dizer, uma verdadeira experiência do Senhor, um encontro transformador com Cristo vivo. Que, alimentados pelo pão do céu, cresçamos na comunhão com Deus e com os irmãos, tornando-nos sinais da sua presença no mundo. Que Maria, mulher eucarística, venerada por nós como Nossa Senhora Aparecida, nos ajude a acolher este mistério com fé, amor e gratidão. Amém.